O sol de maio caía implacável sobre as pedras centenárias do centro histórico de São Paulo, criando ondas de calor que distorciam a vista para a Catedral da Sé. Antônio Machado ajustou o ar-condicionado de seu BMW enquanto esperava no semáforo da Avenida Paulista, observando distraidamente os camelôs que ofereciam água gelada aos pedestres. Sua reunião com os investidores japoneses havia terminado melhor do que o esperado, mas uma enxaqueca persistente o lembrava de que estava trabalhando 18 horas seguidas. Aos 42 anos, Antônio havia construído um império empresarial que abrangia desde desenvolvimento imobiliário até tecnologia agrícola. Seus funcionários o conheciam como um homem preciso, meticuloso ao extremo, capaz de lembrar cada cifra de suas múltiplas empresas. O que não sabiam era que por trás daquela fachada de aço se escondia um menino de Ouro Preto, Minas Gerais, que havia crescido ajudando a mãe a vender artesanato na feira, prometendo a si mesmo que nunca mais dependeria de ninguém. O BMW deslizava silenciosamente entre as ruas de paralelepípedos quando Antônio notou uma farmácia pequena na esquina da Rua da Muuca com a Avenida Paes de Barros. Farmácia São Jorge, dizia o letreiro desbotado. Não era o tipo de estabelecimento que costumava frequentar, mas sua assistente havia esquecido de reabastecer seu kit pessoal de remédios e a dor de cabeça ameaçava arruinar o jantar com o conselho diretor. Estacionou em frente ao local, ignorando os olhares curiosos que seu carro gerava naquele bairro modesto. Ao entrar, o contraste foi imediato. O ar espesso, carregado de umidade, e o aroma de ervas medicinais o transportaram para lembranças que preferia manter enterradas. A farmácia era pequena, com prateleiras de madeira que rangiam sob o peso de frascos e caixas, e um balcão onde uma mulher mais velha atendia com paciência infinita a uma fila de clientes. Antônio se colocou no final da fila, checando impaciente suas mensagens, quando uma voz familiar gelou seu sangue. Era suave, melodiosa, com aquele sotaque paulistano que sempre o havia cativado. Não ousou levantar o olhar imediatamente, pensando que sua mente lhe pregava uma peça cruel. Mas quando finalmente ergueu os olhos, o mundo parou. Lá estava Camila Costa, sua ex-esposa, a mulher que não via há 5 anos. Usava um vestido simples de algodão azul, o cabelo preso em um rabo de cavalo informal, e em suas mãos segurava firmemente as de 2 crianças idênticas. Os pequenos, de uns 4 anos, tinham o cabelo castanho ondulado e aqueles olhos grandes e expressivos que Antônio reconhecia porque via os mesmos todas as manhãs no espelho. "Por favor, dona Fátima", ouviu Camila dizer, "não poderia me dar um desconto? São para eles, e este mês foi complicado." Sua voz mantinha aquela dignidade serena que sempre a havia caracterizado, mas Antônio notou a tensão em seus ombros, a forma como apertava a carteira puída. A farmacêutica sorriu com compreensão. "Claro, minha filha, crianças em primeiro lugar, vou te dar 20%. Antônio sentiu as pernas tremerem. Os números dançavam em sua cabeça com precisão matemática. 5 anos desde o divórcio. Crianças de 4 anos. Camila nunca lhe havia dito nada. Um dos pequenos se voltou para ele naquele momento, e Antônio se viu olhando para uma versão diminuta de si mesmo. Os mesmos olhos cor de mel, a mesma forma do queixo, até aquela pequena cicatriz na sobrancelha que ele tinha desde a infância. "Mãe, por que aquele senhor está nos olhando assim?" perguntou um dos gêmeos, puxando o vestido de Camila. Camila se virou e seus olhos se encontraram. O tempo se contraiu até se tornar um ponto infinitesimal. 5 anos de construção emocional, de muros levantados tijolo a tijolo, desabaram em um instante. Camila empalideceu e por um momento Antônio pensou que ela desmaiaria. "Antônio",
sussurrou. E naquela palavra havia uma mistura de choque, medo e algo mais que ele não pôde decifrar. As crianças os olhavam alternadamente, sentindo a tensão no ar, sem compreendê-la. O mais velho dos dois, por uma diferença de talvez minutos, aproximou-se timidamente de Antônio. Oi, senhor. O senhor conhece minha mãe? Antônio se ajoelhou para ficar na altura do pequeno, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todo mundo podia ouvi-lo. Sim, conseguiu articular. Conheci sua mãe há muito tempo. E por que está tão surpreso? Mãe sempre diz que não devemos nos surpreender tanto quando vemos velhos amigos. A inocência da pergunta foi como uma facada direta no coração. Antônio olhou para Camila, buscando respostas em seus olhos, mas ela havia recuperado a compostura e já estava pagando os medicamentos. Vamos, crianças, disse Camila com voz firme, pegando as mãos dos gêmeos. Está ficando tarde. Passou por Antônio sem olhá-lo, mas no momento em que seus braços se roçaram, ele sentiu aquela mesma eletricidade que o havia apaixonado anos atrás. Camila parou por uma fração de segundo, como se também a tivesse sentido, mas continuou andando. Antônio ficou imóvel, vendo como seu passado e seu futuro se afastavam pela porta de vidro embaçado da farmácia. O mundo continuou girando ao seu redor. A farmacêutica lhe perguntou o que precisava. Outros clientes entraram e saíram. A vida seguiu seu curso, mas para ele, tudo havia mudado para sempre. Quando finalmente conseguiu articular as palavras para pedir um simples analgésico, percebeu que a enxaqueca havia desaparecido por completo, substituída por uma certeza que o aterrorizava e o emocionava em partes iguais. Tinha 2 filhos que não conhecia, e a mulher que nunca havia deixado de amar estava criando-os sozinha. Antônio dirigiu por horas sem rumo fixo, as ruas de São Paulo desfilando diante de seus olhos como fotografias borradas. Sua mente, acostumada a processar informações empresariais com a precisão de uma máquina, havia se tornado um turbilhão de emoções contraditórias. Cada semáforo vermelho lhe dava tempo para recordar fragmentos de seu último ano de casamento com Camila. As discussões sobre sua obsessão pelo trabalho, as noites em que chegava tarde em casa, a forma como ela havia tentado falar-lhe sobre ter filhos, e ele havia respondido que não era o momento adequado. Finalmente se encontrou no estacionamento de seu escritório, um arranha-céu de vidro e aço no distrito financeiro que havia projetado pessoalmente 5 anos atrás. Subiu ao 42º andar, onde sua sala ocupava todo o canto oeste. Das janelas panorâmicas, podia ver a cidade se estendendo em direção às montanhas, mas naquela tarde, a vista lhe parecia asfixiante. Sua assistente, Patrícia, uma mulher de 30 anos com eficiência militar e lealdade inabalável, o esperava com uma xícara de café e um sorriso preocupado. Senhor Machado, o senhor está bem? Parece pálido. A reunião com os japoneses não foi boa? Antônio se deixou cair em sua cadeira de couro, observando os documentos perfeitamente organizados em sua mesa. Tudo em sua vida havia sido sempre assim, ordenado, planejado, controlado, exceto o que acabara de descobrir. Patrícia, disse finalmente, preciso que você investigue algo para mim, mas tem que ser discreto. Completamente confidencial. A mulher assentiu, acostumada a pedidos pouco convencionais de seu chefe. Claro, o que precisa. Camila Costa, minha ex-esposa, quero saber onde ela mora, onde trabalha, sua situação atual, tudo o que puder averiguar sem que ela descubra. Patrícia não fez perguntas. Era uma das qualidades que Antônio mais valorizava nela. Simplesmente tomou notas e prometeu ter informações para o dia seguinte. Naquela noite, Antônio ficou trabalhando até muito tarde, mas não conseguiu se concentrar. Seus olhos se desviavam constantemente para uma fotografia emoldurada que guardava na gaveta superior de sua mesa. Era a única imagem que conservava de Camila. Os dois na Praia do Forte,
na baía, durante a lua de mel, ela rindo enquanto as ondas molhavam seus pés. Havia prometido jogá-la fora 1000 vezes, mas nunca pôde fazê-lo. No dia seguinte, Patrícia entrou em sua sala com uma pasta amarela. Sua expressão era cautelosa, como se soubesse que a informação que havia coletado mudaria algo fundamental. Senhor Machado, Camila Costa trabalha como professora de arte na Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro da Barra Funda. Também tem um trabalho noturno na Pinacoteca do Estado como restauradora de pinturas. Mora em um apartamento pequeno na rua Pamplona, não muito longe do centro. Antônio pegou a pasta, mas não a abriu imediatamente. Há algo mais? Patrícia hesitou. Senhor, também descobri que ela tem 2 filhos, gêmeos. Nasceram aproximadamente 8 meses depois do seu divórcio. O silêncio preencheu a sala como uma presença tangível. Antônio calculou mentalmente. O divórcio havia sido finalizado em janeiro de 2019, depois de um processo que durou 6 meses. Se as crianças tinham 4 anos e haviam nascido 8 meses depois... Camila estava grávida durante o divórcio, murmurou, mais para si mesmo do que para Patrícia. Parece que sim, senhor. Há algo mais que precise que eu investigue? Não. Isso é suficiente por enquanto. E Patrícia, isso não pode sair daqui, nunca. Quando ficou sozinho, Antônio abriu a pasta. Havia fotografias tiradas de longe. Camila saindo da escola com uma bolsa cheia de trabalhos para corrigir, entrando na pinacoteca com uma maleta de ferramentas de restauração, caminhando com os gêmeos em direção a um pequeno parque. Havia também relatórios sobre sua situação econômica, que era evidentemente precária. Seu salário de professora mal cobria o básico, e o trabalho no museu, embora bem pago, era inconsistente. Uma nota no final do relatório o impactou profundamente. A senhora Costa teve que se mudar 3 vezes nos últimos 2 anos devido a aumentos de aluguel que não podia cobrir. Antônio fechou a pasta e se dirigiu à janela. São Paulo se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez gigante, cada edifício representando alguma de suas propriedades ou investimentos. Havia construído tudo isso pensando que o sucesso se media em cifras bancárias e reconhecimento profissional. Mas naquele momento se perguntou pela primeira vez em anos se realmente havia ganhado algo ou se, pelo contrário, havia perdido a única coisa que realmente importava. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo, seu melhor amigo desde a universidade e seu advogado pessoal. Antônio, meu irmão, como foi a reunião com os japoneses? Fechou o negócio do complexo hoteleiro? Ricardo, disse Antônio sem rodeios. Você sabia que eu tenho filhos? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Antônio, do que você está falando? Camila, ela tem gêmeos, meus gêmeos. Você sabia? Não tinha ideia, irmão. Como você descobriu? Antônio lhe contou sobre o encontro na farmácia, omitindo a magnitude do impacto emocional que havia experimentado. Ricardo o ouviu sem interromper, e quando terminou, sua resposta foi direta e prática, típica de sua personalidade de advogado. Antônio, se é verdade o que você me diz, você tem direitos legais. Pode solicitar um teste de paternidade, exigir regime de visitas, até mesmo a guarda. Compartilhada se demonstrar que Camila ocultou a existência das crianças. Não se trata de direitos legais, respondeu Antônio com cansaço. Se trata de... não sei do que se trata. Escuta, por que você não vem jantar em casa amanhã? Juliana ficará feliz em te ver e podemos conversar isso com calma. Isso é importante demais para resolver por telefone. Depois de desligar, Antônio ficou imóvel durante longos minutos. Pela primeira vez em sua vida adulta, não tinha um plano.
Não havia estratégia empresarial que pudesse aplicar a essa situação. Não podia comprar, negociar ou conquistar o que havia perdido. Só podia enfrentar a realidade de que havia vivido 5 anos, ignorando a existência de seus próprios filhos, e que a mulher que continuava amando em segredo havia lutado sozinha para criar essas crianças. A tarde se transformou em noite, enquanto Antônio permanecia em sua sala, olhando as luzes da cidade acenderem uma por uma. Em algum lugar dessa vastidão urbana, Camila estaria ajudando 2 pequenos com suas tarefas, preparando o jantar, contando histórias antes de dormir. E ele, o pai dessas crianças, era um completo estranho para eles. A casa de Ricardo e Juliana estava localizada em um condomínio residencial, tranquilo, cercado de ipês que começavam a florescer com a chegada de junho. Antônio chegou pontual, como sempre, mas quando Juliana abriu a porta, notou imediatamente que algo havia mudado em seu amigo. Os traços tensos, a forma distraída como cumprimentou, a maneira como seus olhos pareciam estar vendo algo distante. Antônio, que bom te ver! Juliana o abraçou com o carinho de anos de amizade. Ricardo me contou sobre o que você descobriu. Deve ser muito difícil. Durante o jantar, Ricardo e Juliana o bombardearam com perguntas práticas. Ele havia considerado contratar um investigador particular? Tinha intenções de estabelecer contato legal? Havia pensado nas implicações financeiras? Antônio respondia mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Não entendo por que Camila não te disse nada, comentou Juliana enquanto servia a sobremesa. Quer dizer, eles têm direito de conhecer o pai. Talvez, disse Antônio lentamente. Ela não quis me dizer porque se lembrou de nossas últimas conversas sobre ter filhos. Ricardo franziu a testa. O que você quer dizer? Durante os últimos meses de nosso casamento, ela mencionou várias vezes que queria uma família. Eu sempre lhe dizia para esperar, que primeiro tinha que consolidar os negócios, que não era o momento adequado. A última vez que falamos do assunto, Antônio fez uma pausa. A lembrança doía como uma ferida fresca. Eu disse a ela que ter filhos não estava em meus planos imediatos, que talvez em 5 anos, quando tivesse mais estabilidade empresarial. Juliana e Ricardo trocaram olhares. Antônio, disse Juliana suavemente, isso foi há mais de 5 anos. Eu sei, e ela também sabia. O silêncio se estendeu entre eles como uma sombra. Ricardo pigarreou. Irmão, acho que você precisa falar com ela, direto, sem advogados, sem intermediários. E dizer o quê? Oi, Camila, descobri por acaso que tenho filhos e vim reivindicar meus direitos paternos? Você poderia começar dizendo que os viu, sugeriu Juliana, e que gostaria de saber a situação. Antônio negou com a cabeça. Não é tão simples. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma do passado que havia vindo para arruinar a vida dela. Naquela noite, Antônio dirigiu lentamente pelas ruas de São Paulo sem destino fixo. Sem poder evitar, se viu indo em direção à rua Pamplona. Encontrou o prédio onde Camila vivia, um complexo de apartamentos modestos, mas bem cuidados. Estacionou no final do quarteirão e desligou o motor. Durante 2 horas ficou ali, simplesmente observando. Viu as luzes acesas no 3º andar, apartamento 3B, segundo a informação de Patrícia. Às 9h30, as luzes se apagaram uma por uma, e Antônio imaginou Camila deitando as crianças, cantando talvez uma canção de ninar, beijando suas testas como sua própria mãe fazia com ele quando era pequeno. Sentiu-se como um intruso, mas não podia ir embora.
Era o mais perto que havia chegado de seus filhos desde que descobriu sua existência. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina obsessiva. Antônio modificou seus horários para passar casual por lugares onde pudesse ver Camila e as crianças. Aprendeu que ela saía da escola às 14h30, que às sextas-feiras levava os gêmeos ao Parque Ibirapuera, que aos domingos iam à missa das 11 horas na igreja Nossa Senhora do Rosário. Patrícia começou a notar as mudanças em seu comportamento. As reuniões reprogramadas, as saídas misteriosas ao meio-dia, a distração constante, mas era leal e discreta demais para fazer comentários. Uma tarde de junho, enquanto esperava escondido atrás de uma banca de sorvetes perto do parque, Antônio viu algo que o comoveu profundamente. Um dos gêmeos, o que tinha uma pequena cicatriz na testa igual à sua, havia caído do balanço e chorava inconsolavelmente. Camila o pegou no colo, o consolou, beijou a ferida e sussurrou palavras ternas em seu ouvido até que o choro se transformou em sorrisos. Naquele momento, Antônio compreendeu a magnitude do que havia perdido. Não apenas 5 anos da vida de seus filhos, mas 5 anos de momentos como esse. Primeiras palavras, primeiros passos, noites de febre, sorrisos banguelas, perguntas inocentes sobre o mundo. Também se deu conta de algo mais doloroso. Camila havia sido mãe e pai ao mesmo tempo. Havia enfrentado sozinha todos os desafios, todas as noites sem dormir, todos os medos que vêm com a paternidade, e o havia feito enquanto lutava economicamente, trabalhando em 2 empregos para manter sua pequena família à tona. Naquela noite, Antônio ligou para sua mãe em Ouro Preto. Fazia meses que não conversavam. Suas conversas se limitavam a chamadas de Natal e envios de dinheiro para suas despesas. Antônio? Meu filho, que surpresa te ouvir! Como você está? Mãe, disse sem rodeios, a senhora sabia que eu sou pai? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Mãe! Ai, meu filho, suspirou sua mãe. E naquele suspiro havia anos de segredos guardados. Como você descobriu? A revelação foi como um soco no estômago. Sua mãe havia sabido da existência de seus netos durante anos, através de uma prima distante que trabalhava na mesma escola que Camila. Havia guardado o segredo porque não era seu lugar interferir, e porque acreditava que se Camila não havia dito nada, suas razões teria. Por que a senhora não me disse nada? Perguntou Antônio, sentindo-se traído. Porque você nunca me pergunta sobre sua vida pessoal, meu filho. Só me fala de negócios. E pensei que talvez fosse melhor assim, que talvez Camila tivesse razões para não te dizer. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Seu mundo perfeitamente ordenado estava desmoronando peça por peça, revelando rachaduras que havia ignorado durante anos. Não só havia perdido sua família, mas havia estado tão absorto em seu sucesso profissional que até sua própria mãe havia preferido manter-lhe oculta a verdade mais importante de sua vida. Ao amanhecer, tomou uma decisão que o aterrorizava e o libertava ao mesmo tempo. Era hora de deixar de observar das sombras. Tinha que encontrar uma maneira de se aproximar de Camila e de seus filhos, mas não como o empresário bem-sucedido que havia se tornado, mas como o homem que havia deixado de ser em algum ponto do caminho. A decisão de Antônio de buscar uma aproximação gradual o levou a investigar mais sobre a vida diária de Camila. Através de Patrícia, que demonstrou ser surpreendentemente hábil para obter informações sem levantar suspeitas, descobriu que Camila lutava constantemente com dificuldades econômicas. Os medicamentos que havia comprado na farmácia eram para tratar a asma de um dos gêmeos, uma condição que exigia tratamento constante e caro. A primeira oportunidade para ajudar se apresentou quando Patrícia o informou que
A Escola Municipal Monteiro Lobato havia solicitado doações para melhorar o programa de arte. Antônio imediatamente viu a possibilidade de estender uma ponte invisível para Camila, mas sabia que tinha que ser extremamente cuidadoso para não despertar suspeitas. Patrícia, disse naquela manhã, quero que façamos uma doação anônima para a escola. Equipamento de arte novo, materiais, o que precisarem, mas tem que parecer que vem de uma fundação externa, não de mim. Patrícia assentiu, mas sua expressão mostrava curiosidade. Quanto o senhor está pensando em doar? O suficiente para que possam renovar completamente o programa. E Patrícia, certifique-se de que chegue especificamente ao departamento de arte. Uma semana depois, Camila recebeu a notícia de que uma fundação havia escolhido sua escola para uma bolsa de desenvolvimento artístico. Antônio se arranjou para estar presente, discretamente, no dia em que chegaram os novos materiais. Posicionou-se em uma cafeteria do outro lado da rua, de onde podia ver o pátio da escola. Quando Camila saiu para supervisionar a descarga das caixas, Antônio pôde ver seu rosto se iluminar com uma alegria genuína. Chamou outros professores, apontou entusiasmado os novos cavaletes, as tintas, os pincéis profissionais. Pela primeira vez em semanas, Antônio a viu, sorrir daquela maneira que lembrava de seus dias felizes juntos. Mas a satisfação durou pouco. No dia seguinte, Patrícia lhe trouxe notícias preocupantes. Senhor Machado, a doação gerou alguns comentários. Parece que a professora Camila está perguntando muito sobre a origem da fundação, tem investigado por conta própria. Antônio sentiu um nó no estômago. Camila sempre havia sido intuitiva, capaz de detectar inconsistências que outros passavam por alto. Se continuasse investigando, eventualmente descobriria a conexão. Seus temores se confirmaram quando, 3 dias depois, recebeu uma ligação inesperada em sua sala. Antônio. A voz de Camila soava tensa, controlada, mas ele podia detectar a emoção mal contida sob a superfície. Acho que precisamos conversar. O coração deu um salto. Camila, eu... Sei que foi você quem fez a doação para a escola. Não sei como descobriu, mas sei. E também sei que você tem rondado. As crianças me comentaram sobre um senhor que sempre está nos mesmos lugares que nós. Antônio fechou os olhos, sentindo-se como um adolescente descoberto em uma travessura. Podemos nos ver para conversar? Amanhã. Café Dona Flor, às 4 da tarde. E Antônio, venha sozinho. O Café Dona Flor era um lugar que haviam frequentado durante o namoro, um local pequeno e acolhedor no centro histórico onde serviam o melhor café coado da cidade. Antônio chegou cedo, escolheu uma mesa no canto mais discreto e esperou com as mãos suadas e o coração acelerado. Camila entrou pontualmente às 4. Usava um vestido verde que realçava seus olhos, o cabelo solto caindo sobre seus ombros. Aos 38 anos, continuava sendo bonita. Mas Antônio notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, as mãos mais finas do que se lembrava. Os anos de criação solitária e trabalho constante haviam deixado sua marca. Sentou-se à frente dele sem cerimônias, recusou sua oferta de pedir algo para beber e foi direto ao ponto. Há quanto tempo você está nos observando? Eu não estava observando, respondeu Antônio, sabendo que soava defensivo. Só queria vê-los, entender. Entender o quê? Por que você não me disse que estava grávida? Camila o olhou fixamente durante longos segundos. Seus olhos, que uma vez haviam estado cheios de amor por ele, agora refletiam uma mistura de dor e determinação. É sério que você está me perguntando isso, depois de tudo o que aconteceu entre nós? Camila, se eu soubesse... O quê? Você teria deixado de lado seus planos empresariais?
Teria adiado suas reuniões para ir às consultas médicas? Teria levantado de madrugada quando eles tinham cólicas? Sua voz se elevou ligeiramente, atraindo alguns olhares curiosos das mesas próximas. Baixou o tom, mas a intensidade permaneceu. Antônio, a última vez que falamos de ter filhos, você me disse textualmente que não estava em seus planos imediatos, que tinha muitas responsabilidades empresariais para pensar em ser pai. Antônio sentiu o peso dessas palavras como uma bigorna no peito. As lembrava vividamente agora. Havia sido durante um jantar, 2 meses antes de Camila pedir o divórcio. Ela havia visto um casal com um bebê no restaurante e havia comentado como seria lindo ter uma família. Sua resposta havia sido automática, prática, fria. Eu estava errado, disse simplesmente. Sim, você estava. Mas para então já era tarde demais. Quando descobri que estava grávida, nosso casamento já havia terminado. Você já havia escolhido sua carreira acima de nosso relacionamento. Por que eu acreditaria que você escolheria diferente por bebês que nem sequer havia querido? Porque são meus filhos, Camila. Eu tinha o direito de saber. Direito? Camila se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma raiva contida durante anos. Que direito você tinha quando chegava em casa às 11 da noite, quando cancelava nossos planos porque surgia uma oportunidade de negócio, quando me dizia para esperar porque sua empresa era sua prioridade? Diga-me, Antônio, que direito você tinha então? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de anos de ressentimento e dor não resolvida. Antônio se deu conta de que havia vindo a este encontro esperando algum tipo de desculpa de Camila, algum reconhecimento de que ela havia cometido um erro ao ocultar-lhe a existência de seus filhos. Em vez disso, se encontrava enfrentando a crua realidade de suas próprias decisões e suas consequências. Como se chamam? Perguntou finalmente, com voz rouca. Camila hesitou por um momento, como se revelar essa informação fosse cruzar uma linha irreversível. Miguel e Lucas, disse finalmente. Miguel tem 3 minutos a mais que Lucas. Nós os chamamos de Gui e Luquinhas. Sabem algo sobre mim? Sabem que tem um pai. Eu lhes disse que ele mora longe, que não pode estar conosco por razões complicadas. Eu não menti para eles, só. Não lhes disse toda a verdade. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e dor. Posso conhecê-los? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba relógio. Camila fechou os olhos e, quando os abriu, havia tomado uma decisão. Não. A palavra não ressoou no café como uma porta batendo definitivamente. Antônio sentiu o ar escapar de seus pulmões, mas Camila continuou falando antes que pudesse responder. Ainda não, esclareceu, sua voz mais suave, mas igualmente firme. Antônio, eles têm uma rotina, uma estabilidade que me custou anos para construir. Não vou arriscar o bem-estar emocional deles por um impulso seu. Não é um impulso, Camila, são meus filhos. Sim, biologicamente, mas você não os conhece. Você não... Sabe que Miguel tem pesadelos quando há tempestades, que Lucas é alérgico a frutos do mar, que os dois adoram que eu leia histórias antes de dormir. Você não sabe nada de quem eles realmente são. Antônio se recostou em sua cadeira, sentindo-se derrotado. Camila tinha razão, e isso o machucava mais do que qualquer insulto. O que eu teria que fazer? Perguntou finalmente. O que você precisaria ver em mim para considerar? Camila levou seu tempo para responder, observando suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Eu precisaria ver que você mudou, que realmente entende o que significa ser pai. Não apenas o título, mas a responsabilidade diária, constante, de colocar outras pessoas antes do seu trabalho. E como posso demonstrar isso sem conhecê-los? Eu não sei, Antônio. Essa é sua tarefa, não a minha.
Separaram-se naquela tarde sem chegar a nenhum acordo concreto, mas com algo estabelecido. Camila sabia que ele sabia, e ele sabia que não seria fácil. Mas pela primeira vez em anos, Antônio tinha um objetivo pessoal que não se media em termos econômicos. Os dias seguintes, ele passou em um estado de obsessão produtiva. Cancelou reuniões não essenciais, delegou mais responsabilidades a seus diretores e começou a ler tudo o que pôde encontrar sobre paternidade tardia, desenvolvimento infantil e famílias reconstituídas. Patrícia, sempre eficiente, lhe proporcionou uma biblioteca completa de livros e artigos sem fazer perguntas. Também começou a fazer mudanças concretas em sua vida. Reduziu seu horário de trabalho para 8 horas diárias. Estabeleceu os fins de semana como tempo livre não negociável. E pela primeira vez em anos, recusou um projeto multimilionário, porque exigia viajar constantemente durante 6 meses. Ricardo notou as mudanças imediatamente quando se encontraram para almoçar na sexta-feira. "Você está bem, meu irmão? Você parece diferente. Mais tranquilo?" "Estou tentando mudar algumas coisas", respondeu Antônio. "Camila me deixou claro que se quero ser parte da vida dos meus filhos, tenho que demonstrar que posso ser o tipo de pai que eles precisam." "E como você planeja fazer isso?" "Ainda não sei completamente, mas acho que o primeiro passo é me tornar o tipo de pessoa que eu teria querido que meu pai fosse." Ricardo sorriu. "Isso soa bem, mas tome cuidado para não idealizar demais a situação. Camila tem todo o direito de ser cautelosa, mas você também tem direitos como pai. Por enquanto, não se trata de direitos. Se trata de ganhar confiança." Naquela mesma tarde, Antônio tomou uma decisão que o surpreendeu até a si mesmo. Decidiu visitar sua mãe em Ouro Preto, Minas Gerais. Fazia mais de 2 anos que não a via pessoalmente, limitando-se a telefonemas esporádicos e transferências bancárias mensais. A viagem de 4 horas de carro lhe deu tempo para refletir. A paisagem mudou gradualmente das planícies urbanas de São Paulo para as montanhas verdes de Minas Gerais. E a cada quilômetro, Antônio sentia que se afastava não apenas geograficamente, mas também da versão de si mesmo que havia construído em São Paulo. Sua mãe, Dona Lúcia Machado, vivia na mesma casa onde Antônio havia crescido, em um bairro modesto de Ouro Preto. Aos 68 anos, continuava sendo uma mulher forte e trabalhadora, embora Antônio notasse que se movia mais lentamente que antes. "Meu filho!" exclamou quando o viu na porta, sem esconder sua surpresa e alegria. "O que faz aqui? Não me disse que vinha." "Queria fazer uma surpresa, mãe, e precisava conversar com a senhora." Durante o jantar, que consistiu em um tutu à mineira feito em casa que Antônio não provava há anos, sua mãe esperou pacientemente que ele abordasse o assunto. Conhecia seu filho o suficiente para saber que ele havia vindo por algo específico. "Mãe", disse finalmente, enquanto ela servia o cafezinho coado, "como a senhora sabia que pai seria um bom pai?" Dona Lúcia parou, com o bule de barro suspenso no ar. O pai de Antônio havia morrido quando ele tinha 18 anos, mas havia sido um homem presente, carinhoso e dedicado à sua família. "Seu pai não nasceu sendo bom pai, meu filho. Ele se tornou bom pai dia a dia. Cometeu erros, mas sempre colocou a família em primeiro lugar. Quando tinha que escolher entre trabalhar horas extras ou vir te ver jogar futebol, ele vinha te ver jogar. E o que acontecia quando precisavam de dinheiro? Encontrávamos outras maneiras. Seu pai dizia que o tempo perdido com a família não se recupera, mas o dinheiro sempre se pode ganhar depois." Dona Lúcia serviu o café e sentou-se à frente dele. "Por que você me pergunta isso? Tem a ver com seus netos?" Antônio lhe contou tudo. O encontro na farmácia, as conversas com Camila, seus medos sobre a paternidade tardia. Sua mãe o ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente.
Você os viu desde... Então? Perguntou quando ele terminou. Só de longe. Camila não quer que eu os conheça até que eu demonstre que mudei. E você mudou? A pergunta direta de sua mãe o pegou de surpresa. Estou tentando, mas não sei se é suficiente ou se é tarde demais. Dona Lúcia se levantou e voltou com uma caixa de sapatos cheia de fotografias antigas. As espalhou sobre a mesa. Antônio de criança, seus primeiros passos, formaturas, momentos familiares que ele havia esquecido. Você sabe qual era o maior medo do seu pai quando você nasceu? Perguntou, apontando para uma foto, onde um Antônio de 2 anos estava nos ombros de seu pai. Ele tinha medo de não ser bom o suficiente para você. Vinha de uma família onde os pais trabalhavam tanto que nunca estavam em casa. Não sabia como ser diferente. Mas ele foi? Sim, porque decidiu ser. Cada dia, com cada pequena decisão, ele escolheu ser presente. Não foi fácil e não foi perfeito, mas foi constante. Naquela noite, Antônio dormiu em seu quarto de infância, rodeado de troféus esportivos enferrujados e livros didáticos velhos. Olhando para o teto, lembrou das noites em que seu pai entrava para verificar se ele estava bem coberto, das manhãs em que o acordava cantando canções inventadas, dos domingos que passavam juntos consertando coisas na casa. Seu pai nunca havia sido rico nem bem-sucedido em termos empresariais. Havia trabalhado como mecânico a vida toda, ganhando o justo para sustentar a família. Mas havia sido um gigante no que realmente importava: o amor incondicional e a presença constante. No dia seguinte, enquanto se despedia de sua mãe, ela lhe deu algo que o comoveu profundamente. Uma carta que seu pai havia escrito para ele quando nasceu, mas que nunca lhe havia entregue. Ele dizia que te daria quando você fosse pai, explicou Dona Lúcia com lágrimas nos olhos. Antônio leu a carta durante a viagem de volta, e as palavras de seu pai se converteram em um mapa para o caminho que tinha pela frente. A carta de seu pai continha palavras que Antônio nunca havia esperado ler. Escrita com a caligrafia cuidadosa de um homem que havia tido que deixar a escola muito jovem, dizia: Meu filho, se você está lendo isto, significa que Deus te abençoou com a responsabilidade mais grande e bonita do mundo, ser pai. Não tenha medo de não ser perfeito. Os filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes. Ame-os com força, ouça-os com paciência e nunca esqueça que ser o herói deles é mais importante do que ser o herói de qualquer outra pessoa. De volta a São Paulo, Antônio guardou a carta em sua carteira e começou a implementar mudanças mais profundas. Estabeleceu uma nova rotina. Chegava ao escritório às 8 da manhã, almoçava fora da mesa e saía exatamente às 5 da tarde. Seus sócios inicialmente se mostraram preocupados com essa mudança drástica, mas Patrícia os tranquilizou, assegurando-lhes que o Sr. Machado estava mais focado e produtivo do que nunca. Era verdade. Ao trabalhar com limites de tempo definidos, Antônio havia desenvolvido uma eficiência que não havia tido em anos. As reuniões que antes duravam 2 horas, agora se resolviam em 30 minutos. Os projetos que costumava adiar por falta de tempo se completavam em dias. Uma terça-feira à tarde, enquanto caminhava pelo centro histórico depois do trabalho, Antônio se deparou com uma cena que o parou de repente. Lucas, um de seus filhos, estava sentado sozinho em um banco da Praça da República, chorando silenciosamente. Não havia rastro de Camila. Ou Miguel. Depois de um momento de indecisão, Antônio se aproximou lentamente. Oi, disse suavemente, sentando-se na extremidade oposta do banco. Você está bem? Lucas levantou o olhar e Antônio pôde ver seus próprios olhos refletidos nas lágrimas do menino. O pequeno limpou o nariz com o dorso da mão. Estou esperando minha mãe. Ela foi com o Gui no médico e eu não quis ir porque não gosto de médicos.
Ah, entendi. Médicos podem dar um pouco de medo às vezes. Sua tia está com você? Lucas assentiu, apontando para uma loja próxima. Tia Marina está comprando coisas para o jantar. Ela me disse para ficar aqui. Antônio reconheceu a mulher como Marina Costa, a irmã mais nova de Camila. Ele a havia visto nas fotografias da investigação de Patrícia. E como você se chama? Perguntou Antônio, embora já soubesse. Lucas, mas todos me chamam de Luquinhas. E o senhor? Antônio hesitou por um momento. Eu me chamo Antônio. Antônio como o irmão da Dora Aventureira? A pergunta inocente arrancou um sorriso genuíno de Antônio. Sim, como ele. Que legal. Gui e eu gostamos desse desenho. Gui sempre diz que ele seria melhor aventureiro que o Antônio porque não tem medo de nada. E você? Gosta de explorar? Lucas se animou visivelmente. Sim, mas mamãe diz que não posso ir muito longe porque é perigoso. Mas eu gostaria de conhecer as montanhas. Elas parecem muito grandes da nossa janela. Antônio sentiu uma pontada no peito. As montanhas são lindas. Talvez algum dia você possa ir explorá-las. O senhor já foi às montanhas? Sim, muitas vezes. Quando eu era criança, como você, meu pai me levava para caminhar na serra. Os olhos de Lucas se iluminaram. Que sorte! Meu pai não pode nos levar porque mora muito longe. Nesse momento, Marina Costa emergiu da loja e notou Antônio conversando com Lucas. Sua expressão mudou imediatamente de relaxada para alarmada. Aproximou-se rapidamente. Lucas, quem é este senhor? É o Antônio, tia Mari, como o da Dora. Ele estava me contando sobre as montanhas. Marina olhou para Antônio com suspeita evidente, mas ele se levantou do banco com gestos não ameaçadores. Seu sobrinho estava um pouco triste, só queria ter certeza de que estava bem, explicou Antônio. Já estava de saída. Obrigada, disse Marina secamente, pegando a mão de Lucas. Venha, Luquinhas, sua mãe deve estar chegando. Enquanto se afastavam, Lucas se virou para se despedir. Tchau, Antônio. Espero te ver de novo. Naquela noite, Antônio não conseguiu parar de pensar na conversa. Lucas era exatamente como havia imaginado que seria. Curioso, doce, com uma personalidade vibrante. A facilidade com que haviam se conectado o preencheu de esperança e dor ao mesmo tempo. Era seu filho, e, no entanto, era um completo estranho para ele. No dia seguinte, Camila o chamou. Sua voz soava tensa. Antônio, precisamos conversar outra vez. Marina me contou que ontem você falou com Lucas. Não foi planejado, Camila. Eu o vi triste e só quis. Não importa. Se foi planejado ou não, você não pode se aproximar dos meus filhos assim. A possessividade em sua voz machucou Antônio mais do que ele esperava. Eles também são meus filhos, Camila. Legalmente, talvez, mas emocionalmente você é um estranho para eles. E até que isso mude, preciso que você respeite meus limites. Então, o que você propõe? Que eu me mantenha afastado para sempre? O silêncio se estendeu por vários segundos. Tenho pensado, disse Camila finalmente. Talvez pudéssemos tentar algo gradual, mas sob meus termos. Que tipo de acordo? Você poderia vir jantar conosco, uma vez por semana, inicialmente. As crianças pensariam que você é um amigo da família. Se você demonstrar que pode ser consistente, que realmente mudou, então poderíamos considerar contar a verdade a eles. Antônio sentiu uma mistura de esperança e nervosismo. Era mais do que havia esperado, mas também se dava conta da magnitude do desafio. Quando poderíamos começar? Este sábado. Mas, Antônio, se você faltar uma vez sequer, se chegar atrasado, se atender o telefone durante o jantar, ou mostrar qualquer sinal de que seu trabalho continua sendo mais importante, acabou. Entendido? Entendido. E mais uma coisa. Marina estará presente em todos os
Jantares, pelo menos inicialmente. Antônio aceitou todas as condições sem discutir. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tinha uma oportunidade real. Naquela tarde, ligou para Patrícia em sua sala. Patrícia, preciso que você reprograme todas as minhas reuniões de sábado à noite, indefinidamente. Todas, senhor, inclusive a mensal com o conselho diretivo? Especialmente essa. E se surgir qualquer emergência aos sábados à noite, você tem autorização para lidar com ela sem me consultar, a menos que seja literalmente vida ou morte. Patrícia assentiu, mas Antônio pôde ver as perguntas em seus olhos. Patrícia, acrescentou, estou tentando me tornar o tipo de pessoa que meu pai teria querido que eu fosse. Isso exige alguns sacrifícios. Entendo, senhor. Há algo mais em que eu possa ajudar? Antônio pensou por um momento. Sim. Preciso que você investigue sobre atividades familiares em São Paulo. Lugares onde um pai poderia levar seus filhos de 4 anos. Parques, museus interativos, esse tipo de coisa. Mas que seja educativo e divertido. Pela primeira vez em anos, Patrícia sorriu abertamente. Será um prazer, senhor Machado. O sábado se aproximava e, com ele, a primeira oportunidade real de Antônio de começar a conhecer seus filhos. Era também a primeira vez em sua vida adulta que algo pessoal lhe importava mais do que qualquer reunião de negócios. O sábado chegou com uma tempestade típica de junho que transformava as ruas de São Paulo em rios temporários. Antônio havia chegado à floricultura 3 vezes naquela manhã, mudando de opinião sobre quais flores levar. Rosas para Camila, demasiado romântico, girassóis, muito casual. Finalmente optou por um buquê misto que incluía margaridas brancas, pensando que seriam neutras, mas alegres. Também havia passado por uma loja de brinquedos, onde se sentiu completamente perdido entre os corredores repletos de opções. Não sabia do que Miguel e Lucas gostavam, o que já tinham, o que seria apropriado para a idade deles. Depois de 40 minutos de indecisão, escolheu um kit de construção que prometia ser educativo e divertido para idades de 4 a 8 anos. Às 6:06, Antônio estava parado em frente ao prédio de Camila, encharcando-se sob a chuva enquanto reunia coragem para subir. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que não lhe havia acontecido desde sua primeira apresentação empresarial há 20 anos. Marina abriu a porta, avaliando-o com um olhar que claramente não aprovava sua presença. Você chegou cedo, disse sem sorrir. Prefiro ser pontual, respondeu Antônio, oferecendo-lhe as flores. Estas são para a mesa. Marina as pegou sem comentários e o guiou para o pequeno apartamento. O lugar era modesto, mas acolhedor, com paredes decoradas com desenhos infantis e fotografias familiares. Antônio notou imediatamente que não havia rastro de sua existência em nenhuma das imagens. É o senhor Antônio, gritou Lucas ao vê-lo, correndo em sua direção com os braços abertos. Mãe, é o senhor que me contou sobre as montanhas. Antônio se abaixou para receber o abraço espontâneo, sentindo uma emoção tão intensa que temeu começar a chorar. Era a primeira vez que um de seus filhos o tocava conscientemente. Oi, Lucas, que bom te ver de novo. Miguel apareceu atrás de seu irmão, mais cauteloso, mas igualmente curioso. Era ligeiramente mais alto que Lucas e tinha uma pequena cicatriz na testa, que Antônio reconheceu imediatamente, a mesma que ele tinha desde os 5 anos. Você é amigo da mamãe? Perguntou Miguel com a seriedade de um adulto em miniatura. Sim, conheci sua mãe há muitos anos. Camila emergiu da cozinha usando um avental manchado de molho. Estava mais bonita do que nunca, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado e as bochechas rosadas pelo calor da cozinha.
Por um momento, seus olhos se encontraram e Antônio viu um brilho da intimidade que haviam compartilhado anos atrás. Oi, Antônio. Sente-se onde quiser. O jantar foi uma revelação. Antônio descobriu que Miguel era o mais introspectivo dos dois. Gostava de fazer perguntas complexas sobre como as coisas funcionavam. Lucas era mais extrovertido. Contava histórias elaboradas sobre suas aventuras imaginárias no parque. Ambos eram inteligentes, divertidos e tinham uma maneira de ver o mundo que o cativou completamente. E o senhor faz o quê, senhor Antônio? Perguntou Miguel, enquanto comia seu frango com quiabo. Trabalho em um escritório grande, ajudo a construir prédios e casas. Tipo o Bob o construtor? Interveio Lucas animado. Mais ou menos, mas menos emocionante. Camila sorriu pela primeira vez na noite. Antônio é muito modesto. A empresa dele construiu muitos edifícios importantes na cidade. Quando chegou a hora das sobremesas, Antônio tirou o presente que havia comprado. Os gêmeos o desembrulharam com a excitação típica das crianças, mas foi Lucas quem notou algo especial. Olha, Gui, dá para construir uma casa igual à nossa. O kit de construção incluía peças para edifícios residenciais. E, de fato, Lucas tinha razão. Antônio não havia percebido quando o comprou, mas era uma coincidência perfeita. Podemos construir agora? Perguntou Miguel. Depois de lavar os pratos, interveio Camila com autoridade maternal. As crianças se ofereceram imediatamente para ajudar, e Antônio se viu secando copos na pequena cozinha ao lado de Camila. Por alguns minutos, trabalharam em silêncio, desenvolvendo um ritmo que se sentia surpreendentemente familiar. Eles estão se divertindo, comentou Camila suavemente. São incríveis, Camila, os dois. Você fez um trabalho extraordinário. Foi difícil às vezes. Antônio queria perguntar-lhe sobre essas dificuldades, oferecer-se para ajudar, desculpar-se por não ter estado lá, mas sabia que era muito cedo para conversas tão profundas. Quando terminaram de lavar, se juntaram as crianças na sala. Durante a hora seguinte, os quatro construíram juntos uma réplica do prédio onde viviam. Antônio se surpreendeu com a naturalidade de estar ali, brincando no chão, rindo com as tiradas de seus filhos. Às 8h30, Camila anunciou que era hora de se preparar para dormir. O senhor Antônio pode vir na próxima semana? Perguntou Lucas, agarrando-se à perna de Antônio. Se ele se comportar bem, respondeu Camila, mas havia calor em sua voz. Enquanto se despedia, Miguel lhe deu um abraço tímido. Eu gosto do senhor Antônio. Espero que venha de novo. No carro, sob a chuva que continuava caindo, Antônio se permitiu chorar pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que não cabia em seu peito. Havia encontrado algo que não sabia que havia estado procurando a vida toda. As 3 semanas seguintes estabeleceram uma rotina que Antônio guardava em seu coração como um tesouro. Cada sábado se convertia no dia mais esperado de sua semana e, pela primeira vez em sua vida adulta, a sexta-feira à tarde significava o fim das obrigações laborais, não o começo de um fim de semana de trabalho adicional. Durante o segundo jantar, Miguel lhe perguntou sobre sua família. Antônio lhes falou de sua mãe em Ouro Preto, de como fazia pão de queijo caseiro e conhecia histórias sobre todas as plantas do quintal. Lucas imediatamente quis conhecê-la, perguntando se algum dia poderiam ir visitá-la. Talvez algum dia, respondeu Antônio, trocando um olhar com Camila que continha milhares de conversas não verbalizadas. No terceiro jantar, Lucas ficou doente com um pouco de febre. Antônio observou como Camila se transformava em uma versão superconcentrada de si mesma, medindo sua temperatura a cada 20 minutos, preparando chá de camomila, consolando-o com canções suaves. Quando Lucas adormeceu no sofá, Antônio se ofereceu para carregá-lo para sua cama.
Eu posso fazer isso, disse Camila automaticamente. Eu sei, mas deixe-me ajudar. Foi a primeira vez que Antônio entrou no quarto das crianças. Era pequeno, mas estava cheio de amor. Desenhos colados nas paredes, prateleiras com livros desgastados, 2 camas de solteiro separadas por uma mesinha de cabeceira compartilhada. Quando depositou cuidadosamente Lucas sob as cobertas, o menino murmurou: "Obrigado, papai", meio dormindo. Antônio congelou. Camila, que havia seguido atrás dele, também ficou imóvel. "Ele não sabe o que diz", sussurrou Camila rapidamente. "Está com febre." Mas no coração de Antônio, aquelas 2 palavras ressoaram como uma revelação. Saíram do quarto em silêncio, e o resto da noite transcorreu com uma tensão nova e complicada entre eles. Foi Marina quem quebrou o cuidadoso equilíbrio que haviam construído. Durante o quarto jantar, chegou ao apartamento obviamente agitada, com olheiras e as mãos tremendo ligeiramente. "Camila, preciso falar com você", anunciou sem sequer cumprimentar Antônio. "As crianças estão aqui, Mari. O que for, pode esperar." Não pode esperar." Antônio se ofereceu para levar os gêmeos ao parquinho do condomínio, mas Camila negou com a cabeça. "Crianças, vão para o quarto brincar um pouco." Miguel e Lucas obedeceram, mas Antônio pôde ver que Lucas estava preocupado com o tom de voz alterado de sua tia. Quando as crianças se foram, Marina desabou em uma cadeira. "Camila, cometi um erro muito grande." "Que tipo de erro?" Camila sentou-se à frente de sua irmã, pegando suas mãos. Antônio se sentiu como um intruso, mas Camila não lhe pediu para ir embora. "As apostas online. Pensei que podia controlar, que seria só por um tempo até encontrar um emprego melhor. Mas perdi todo o meu dinheiro do aluguel. E algo mais." Camila empalideceu. "Que mais, Marina?" "Sua televisão e o computador. Eu as empenhei pensando que poderia recuperá-las rápido, mas você empenhou minhas coisas sem me dizer?" A voz de Camila subiu de volume antes que ela se lembrasse que as crianças estavam perto. Sinto muito mesmo. Eu estava desesperada e pensei que..." Antônio observava a cena se desenrolar, vendo como o mundo cuidadosamente construído de Camila balançava. Marina era claramente a pessoa em quem Camila confiava para cuidar das crianças quando ela trabalhava na pinacoteca à noite. Sem essa ajuda, Camila não poderia manter seu segundo emprego. "Quanto você precisa para recuperar as coisas?" perguntou Camila, mas por sua expressão, Antônio sabia que ela não tinha esse dinheiro. R$3.000, mas também devo 2 meses de aluguel, então, na verdade, 8.000, completou Camila, fechando os olhos. "Marina, eu não tenho R$8.000 disponíveis. Mal consigo cobrir nossas despesas." Antônio pigarreou suavemente. "Desculpem a interrupção, mas posso ajudar?" As 2 irmãs o olharam. Marina com esperança desesperada. Camila com uma mistura de orgulho ferido e pragmatismo. "Não precisamos do seu dinheiro", disse Camila firmemente. "Não se trata de necessidade, se trata de família ajudando família." "Não somos sua família", respondeu Camila, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. "As crianças sim são. E se Marina não puder cuidar deles, o que vai acontecer com seu trabalho na pinacoteca?" Era uma pergunta prática que ia direto ao problema real. Camila trabalhava 3 noites por semana, restaurando pinturas, um trabalho que amava e precisava economicamente. Marina quebrou o silêncio. "Camila, deixe-o ajudar. Eu pagarei cada centavo." "Não quero que você me pague", disse Antônio. "Quero que você procure ajuda profissional para as apostas. Essa seria minha única condição." Camila o olhou por um longo momento, avaliando. "Por que você faria isso?" "Porque quero que minha família esteja segura e estável. Todas as pessoas que amam meus filhos."
Foi a primeira vez que Antônio se referiu abertamente a Miguel e Lucas como seus filhos na presença de Camila. E foi a primeira vez que Camila não o corrigiu. Naquela noite, depois que Marina foi embora com a promessa de buscar ajuda e Antônio transferiu o dinheiro necessário, Camila e ele ficaram sozinhos na sala, enquanto as crianças dormiam. "Obrigada", disse Camila finalmente. "Mas isso não muda nada entre nós. Eu sei, eu fiz porque era o certo, não porque esperava algo em troca." Camila assentiu, mas Antônio notou que havia algo diferente na forma como ela o olhava. Talvez uma pequena rachadura nos muros que ela havia construído ao redor de seu coração. Julho chegou com um calor intenso que transformava as tardes de São Paulo em uma prova de resistência. Foi durante o quinto jantar que Antônio notou que algo estava diferente. Camila parecia distraída, revisando constantemente seu telefone e respondendo a mensagens com um sorriso que ele não havia visto em anos. As crianças também notaram. Miguel, sempre observador, perguntou durante o jantar: "Mãe, por que você sorri tanto para o telefone?" Camila corou ligeiramente: "São só mensagens do trabalho, meu amor." Mas Antônio sabia que não eram mensagens do trabalho. Reconhecia aquela expressão porque ele mesmo a havia provocado uma vez. Camila estava se apaixonando por outra pessoa. A confirmação chegou uma semana depois, quando Lucas mencionou casualmente durante a construção de uma nova torre de blocos: "O namorado da mamãe vai nos levar ao museu no domingo." Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Namorado?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Sim, ele se chama Eduardo e fala engraçado, como os senhores dos filmes", explicou Lucas inocentemente. "Gui diz que ele é da Espanha." Camila, que havia escutado da cozinha, apareceu com as bochechas coradas. "Crianças, por que não vão lavar as mãos para a sobremesa?" Quando ficaram sozinhos, Antônio não pôde evitar a pergunta que o queimava por dentro. "Eduardo?" Camila ergueu o queixo com determinação. "Eduardo Sá, ele é curador de arte. Veio de Barcelona para uma exposição temporária na Pinacoteca. Há quanto tempo você o conhece?" "Isso não é problema seu, Antônio. É quando envolve meus filhos." Camila se virou para ele, seus olhos faiscando. "Ah, agora são seus filhos. Que conveniente." "Camila, Não, Antônio. Você não tem direito de questionar minha vida pessoal. Você apareceu aqui depois de 5 anos, reivindicando direitos sobre crianças que você não conhecia. Eu estive sozinha todo esse tempo, criando-os, me sacrificando por eles. Se agora há alguém que me faz feliz, alguém que quer fazer parte de nossas vidas, eu não preciso da sua aprovação." As palavras doeram porque eram verdadeiras. Antônio havia se comportado como se tivesse direito sobre uma vida que havia abandonado anos atrás. "Você tem razão", admitiu finalmente. Só me preocupa que alguém novo apareça tão rápido na vida deles." "Rápido? Antônio, já se passaram 5 anos. E se você quer saber, Eduardo é maravilhoso com as crianças. Ele lê histórias em português e inglês, ensina sobre arte, os escuta com paciência." Cada palavra era como uma facada. Camila estava descrevendo exatamente o tipo de pai que Antônio queria ser, mas que outro homem já estava sendo. Naquela noite, Antônio dirigiu sem rumo por horas, terminando finalmente em seu escritório às 11 da noite. Patrícia havia deixado alguns documentos em sua mesa, incluindo um convite para uma exposição de arte na Pinacoteca do Estado. Arte contemporânea espanhola, tradição e vanguarda. A ironia não lhe escapou. Eduardo Sá provavelmente era o curador responsável por essa exposição. No dia seguinte, Antônio fez algo que não havia feito nunca. Investigou um rival pessoal. O que descobriu o inquietou profundamente. Eduardo Sá não era apenas um curador qualquer.
Aos 35 anos, havia trabalhado em alguns dos museus mais prestigiados da Europa. Tinha um doutorado em História da Arte, falava 4 idiomas e havia publicado vários livros acadêmicos. Era exatamente o tipo de homem culto e intelectual que sempre havia atraído Camila. Mas havia algo mais. Eduardo havia chegado ao Brasil não apenas para a exposição, mas também para avaliar uma coleção particular que potencialmente o Museu do Prado queria adquirir. Uma coleção que, segundo as investigações de Patrícia, havia pertencido à família de Camila. Essa informação mudou tudo. Antônio se deu conta de que talvez Eduardo não estivesse interessado em Camila por razões puramente românticas. Na quarta-feira à noite, Camila o chamou. Sua voz soava tensa. Antônio, preciso cancelar o jantar deste sábado. As crianças vão passar o fim de semana com Eduardo e comigo, no hotel dele. No hotel dele? Antônio não pôde ocultar o alarme em sua voz. É um hotel familiar muito respeitável. Eduardo quer que conheçamos melhor a cultura dele. Vai cozinhar paella espanhola para nós. Camila, você mal o conhece. Parece apropriado levar as crianças. Não me diga como criar meus filhos, Antônio. Eduardo demonstrou mais interesse genuíno neles em 3 semanas do que você em 5 anos. A ligação terminou abruptamente, deixando Antônio com uma sensação de desespero que não havia experimentado nem em seus piores momentos empresariais. Ricardo o encontrou na sexta-feira à noite, bebendo uísque sozinho em seu apartamento, algo completamente fora do normal para Antônio. Meu irmão, o que está acontecendo? Patrícia diz que você tem estado insuportável a semana toda. Antônio lhe contou sobre Eduardo, sobre o fim de semana cancelado, sobre a sensação de que estava perdendo seus filhos antes de tê-los conhecido realmente. E o que você vai fazer a respeito? Perguntou Ricardo depois de escutar. O que posso fazer? Ela tem razão. Ele está lá. Eu cheguei tarde à festa. Antônio, você nunca desistiu. De nada. Vai começar agora com o mais importante da sua vida? Naquela noite, Antônio tomou uma decisão que o aterrorizava. Iria lutar por sua família, mas não contra Eduardo. Iria lutar contra seu próprio passado, contra o homem que havia sido, para demonstrar que podia se tornar o pai que seus filhos mereciam e o homem que Camila poderia voltar a amar. O problema era que talvez já fosse tarde demais. Na segunda-feira de manhã, Antônio entrou no escritório com uma determinação que Patrícia não havia visto em semanas. Havia tomado uma decisão durante o fim de semana enquanto imaginava seus filhos comendo paella com outro homem. Não ia competir com Eduardo em seu terreno, mas sim ia criar o seu próprio. Patrícia, preciso que você me ajude com algo completamente diferente, anunciou, sentando-se em sua mesa com uma energia renovada. Claro, Sr. Machado, o que precisa? Quero criar um programa de bolsas para crianças de escolas públicas, arte, esportes, música, o que for que os apaixone, mas não quero que seja apenas dinheiro, quero estar envolvido pessoalmente. Patrícia levantou as sobrancelhas, surpresa. Em 15 anos, trabalhando para Antônio, nunca o havia visto interessar-se por filantropia além das doações. Fiscalmente convenientes. Está pensando em algo específico? A Escola Municipal Monteiro Lobato para começar. Quero que identifiquemos 10 crianças com talento, mas sem recursos. Pagaremos aulas extracurriculares, materiais, o que precisarem. E eu mesmo vou ir uma vez por semana para conhecê-los, para ver como progridem. Era uma estratégia brilhante, e Antônio sabia disso. Não podia competir com Eduardo em conhecimento artístico, mas podia demonstrar compromisso genuíno com a educação das crianças do entorno de seus filhos. Na quarta-feira, Camila o chamou com uma voz que misturava surpresa e desconfiança. Antônio, a diretora da escola me contou sobre seu programa de bolsas, o que você está tentando fazer.
Estou tentando ajudar crianças que precisam. É tão difícil de acreditar. Vindo de você, considerando o momento, sim, é difícil de acreditar. Camila, nem tudo o que eu faço está relacionado com você ou com as crianças. Talvez eu tenha aprendido que há coisas mais importantes do que os negócios. Havia verdade nessas palavras, mas também estratégia. Antônio havia calculado que Camila não poderia objetar algo que beneficiava diretamente seus estudantes. No primeiro dia do programa, Antônio chegou à escola nervoso como um estudante em seu primeiro dia de aula. As 10 crianças selecionadas tinham entre 6 e 10 anos, todas com talentos evidentes, mas circunstâncias econômicas difíceis. "O senhor é o rico que vai nos ajudar?" perguntou diretamente uma menina de 8 anos chamada Letícia. Antônio se ajoelhou para ficar na altura dela. "Eu sou Antônio, e não estou aqui para ser o rico. Estou aqui para ser seu amigo e ajudá-los a perseguir seus sonhos." Durante aquela primeira sessão, Antônio descobriu algo inesperado. Realmente gostava de estar com as crianças. Sua curiosidade sem filtros, seu entusiasmo genuíno, sua maneira direta de ver o mundo. Era diferente de qualquer reunião empresarial que ele tivesse tido. Camila apareceu no final da sessão, observando da porta da sala. Antônio estava ajudando um menino de 7 anos com um desenho, completamente absorto na atividade. "Senhor Antônio", perguntou o menino, "o senhor tem filhos?" Antônio hesitou por um momento, sentindo a presença de Camila na porta. "Sim, tenho 2 filhos. Chamam-se Miguel e Lucas." "São da minha idade?" "Eles têm 4 anos. Estão na pré-escola." "E o senhor brinca com eles como brinca conosco?" A pergunta inocente tocou um nervo profundo. "Estou aprendendo a ser um pai melhor para eles." Quando a sessão terminou e as crianças foram embora, Camila se aproximou lentamente. "Isso foi bom", admitiu. "Dá para ver que você realmente se importa." "Eu me importo. Todas as crianças me importam agora." Camila o estudou com uma expressão que não podia decifrar. "Antônio, preciso te perguntar algo e quero uma resposta honesta." "Pode perguntar." "Você está fazendo isso para me impressionar ou realmente mudou?" Antônio a olhou diretamente nos olhos. "Ambas as coisas. Comecei querendo te impressionar, mas agora acho que realmente estou descobrindo quem eu quero ser." Pela primeira vez em semanas, Camila sorriu genuinamente para ele. A rotina dos jantares de sábado foi retomada, mas agora havia uma dinâmica diferente. As crianças haviam começado a falar constantemente sobre Edu, como chamavam Eduardo, misturando histórias sobre ele com perguntas dirigidas a Antônio sobre todo tipo de assuntos. "Antônio, você sabia que o Edu conhece o rei da Espanha?" perguntou Lucas durante o 6º jantar, enquanto construíam um castelo com os blocos. "Isso é muito impressionante", respondeu Antônio, mantendo seu tom neutro. "E ele fala francês e italiano e um pouquinho de japonês", acrescentou Miguel. "Ele diz que quando formos grandes vai nos ensinar a falar muitos idiomas." Antônio sentiu uma pontada de ciúmes, mas conseguiu sorrir. "Idiomas são muito úteis. Eu falo inglês, mas gostaria de aprender mais." Camila, que preparava café na cozinha, escutava cada palavra. Antônio percebia que ela estava avaliando constantemente sua reação às menções de Eduardo. Foi durante aquele mesmo jantar que Lucas fez uma pergunta que mudou tudo. "Antônio, por que você não tem família como nós?" A pergunta surgiu do nada, enquanto jantavam tranquilamente. Antônio engasgou ligeiramente com sua água. "O que você quer dizer, campeão?" "Bom, mamãe tem o Gui e eu, e agora tem o Edu, mas você sempre vem sozinho. Não tem ninguém que te ame." A inocência brutal da pergunta deixou todos em silêncio. Camila parou de cortar sua comida e olhou fixamente para o prato. Marina, que havia estado mais presente desde o incidente com as apostas,
Trocou um olhar desconfortável com sua irmã. Tenho minha mãe, respondeu Antônio finalmente, e tenho amigos como vocês. Mas isso não é a mesma coisa, insistiu Lucas. Mamãe diz que a família é a coisa mais importante do mundo. Miguel, sempre mais perceptível, acrescentou. Talvez o Antônio esteja triste porque não tem uma família como a nossa. O silêncio na mesa ficou pesado. Antônio sentiu que tinha que dizer algo, mas não sabia o quê. Às vezes, disse lentamente, as pessoas cometem erros que lhes custam o mais importante e depois têm que aprender a viver com essas consequências. Camila levantou os olhos para ele e, por um momento, seus olhares se encontraram com uma intensidade que carregava anos de dor não resolvida. Mas se a gente pede desculpa, eles não perdoam? Perguntou Lucas com a lógica simples de uma criança de 4 anos. Nem sempre é tão fácil, meu pequeno. Às vezes, pedir desculpa não é suficiente. Às vezes, você tem que demonstrar que realmente mudou. E como a gente faz isso? Perguntou Miguel. Antônio olhou diretamente para Camila enquanto respondia. Sendo constante, aparecendo quando você promete que vai aparecer, colocando as pessoas que você ama antes de qualquer outra coisa, todos os dias, sem exceções. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme, Camila e Antônio lavavam os pratos em um silêncio que se sentia diferente dos anteriores. Essa foi uma conversa intensa, comentou Camila finalmente. As crianças têm um jeito de ir direto ao ponto, não é? Antônio... Camila parou, como se estivesse debatendo internamente se continuava. Você realmente se arrepende de tudo o que aconteceu entre nós? Antônio deixou de secar o prato que tinha nas mãos e se virou para ela. Cada dia, cada minuto de cada dia, Camila, se eu pudesse voltar no tempo... Mas você não pode. E eu segui em frente. Eu sei, e vejo o quão feliz você está com Eduardo. Vejo como as crianças o querem. E parte de mim se alegra que você tenha isso, mesmo que doa. Camila o olhou com surpresa. É sério? É sério. Depois de tudo o que eu te fiz passar, você merece ser feliz. As crianças merecem ter alguém que as ame incondicionalmente. Se esse alguém é Eduardo em vez de mim, então terei que viver com isso. Era a primeira vez que Antônio admitia abertamente a possibilidade de perder esta batalha. E, paradoxalmente, essa admissão honesta pareceu comover Camila mais do que qualquer declaração romântica poderia ter feito. Antônio, disse suavemente, posso te perguntar algo? O que quiser. Se você pudesse mudar uma coisa do passado, o que seria? Antônio não hesitou nem um segundo. A noite em que te disse que ter filhos não estava em meus planos imediatos. Mudaria essa resposta. Eu teria te dito que meu único plano real era construir uma vida com você. Pela primeira vez em 5 anos, Camila começou a chorar à sua frente. As lágrimas de Camila foram silenciosas, mas devastadoras. Antônio sentiu o impulso de abraçá-la, mas se conteve, sabendo que não tinha direito de consolá-la por uma dor que ele mesmo havia causado. Sinto muito, sussurrou Camila, limpando os olhos com o dorso da mão. Não queria fazer isso. Não se desculpe. Você tem direito de sentir o que sente. Nesse momento, Lucas apareceu correndo na cozinha. Mãe, por que você está chorando? Você se machucou? Camila se agachou rapidamente, forçando um sorriso. Não, meu amor. Só entrou algo no meu olho. Lucas a estudou com a seriedade de um pequeno detetive, depois se virou para Antônio. Você pode ajudar minha mãe? Quando eu choro, ela me abraça e eu me sinto melhor. A sugestão inocente criou um momento de tensão palpável. Antônio olhou para Camila, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente.
Antônio se aproximou lentamente e a abraçou com uma ternura que continha 5 anos de perda e arrependimento. Camila se enrijeceu inicialmente, mas depois de alguns segundos, se relaxou contra ele, permitindo que o abraço a consolasse. Lucas sorriu satisfeito. Assim está melhor. Abraços curam tudo. Quando se separaram, havia algo diferente no ar entre eles. Uma rachadura nas defesas cuidadosamente construídas, um reconhecimento de que os sentimentos enterrados não haviam desaparecido realmente. A terça-feira seguinte, tudo mudou drasticamente. Camila o chamou no meio da manhã, sua voz cheia de pânico. Antônio, preciso da sua ajuda. É uma emergência. O que aconteceu? As crianças estão bem? As crianças estão bem, mas houve um incêndio na pinacoteca. Parte da coleção foi danificada, incluindo algumas peças que estavam sob minha responsabilidade. Antônio sentiu o sangue gelar. Você está ferida? Não, fisicamente estou bem, mas Antônio, estão me culpando de negligência. Dizem que não segui os protocolos de segurança adequados. Podem me demitir, ou pior, podem me processar pelos danos. Onde você está? No escritório do diretor da pinacoteca. Eduardo está tentando ajudar, mas como ele é curador visitante, a influência dele é limitada. Antônio não hesitou nem um segundo. Estou indo para lá. Patrícia cancelou todas as suas consultas sem fazer perguntas, e Antônio se dirigiu imediatamente à pinacoteca do estado. Encontrou Camila em um escritório, visivelmente alterada, com Eduardo sentado ao lado dela, segurando sua mão. Ao ver Antônio, Eduardo se levantou. Era a primeira vez que se encontravam cara a cara. Era exatamente como Antônio o havia imaginado, alto, elegante, com o tipo de presença intelectual que sempre o havia intimidado em contextos acadêmicos. Você deve ser o Antônio, disse Eduardo em português com sotaque marcado, mas perfeito. Camila me falou de você. Eduardo, respondeu Antônio, apertando sua mão firmemente. Qual é exatamente a situação? Eduardo explicou os detalhes técnicos. Um sistema elétrico defeituoso havia provocado um pequeno incêndio na sala onde Camila trabalhava. 3 pinturas haviam sofrido danos por fumaça e água. A administração da pinacoteca estava buscando um responsável, e Camila, como restauradora principal dessas peças, era o alvo óbvio. Mas isso é ridículo, disse Antônio depois de escutar. Se foi um problema do sistema elétrico, não pode ser culpa da Camila. O problema, interveio Camila com voz cansada, é que eu havia reportado problemas com esse sistema há 2 meses. Disseram que iriam verificar, mas nunca o fizeram. Agora dizem que eu deveria ter insistido mais, que eu deveria ter recusado trabalhar nessa área. Antônio entendeu imediatamente. Era uma tática empresarial clássica. Encontrar um bode expiatório de menor escalão para evitar responsabilidade institucional. Você tem evidências de que reportou o problema? E-mails, memorandos, tudo está documentado. E você já falou com um advogado? Camila negou com a cabeça. Não tenho dinheiro para um advogado que possa enfrentar a pinacoteca. Antônio olhou para Eduardo, avaliando se podia confiar nele. Apesar dos ciúmes, se dava conta de que precisavam trabalhar juntos para ajudar Camila. O que você sabe sobre a situação legal aqui no Brasil? Perguntou a Eduardo. Bem pouco, temo. Na Espanha seria diferente, mas aqui está bem. Eu cuido da parte legal. Você pode ajudar com a avaliação técnica do dano às obras, não pode? Eduardo assentiu, obviamente surpreso com a atitude colaborativa de Antônio. Durante as 4 horas seguintes, Antônio transformou o problema em uma campanha empresarial. Ligou para Ricardo, que imediatamente se apresentou na pinacoteca com 2 associados especializados em direito trabalhista. Contratou um perito elétrico independente para avaliar o sistema defeituoso. Inclusive, contratou um perito de seguros para avaliar os danos reais.
Camila observava tudo isso da primeira fila, vendo como o homem que uma vez havia colocado os negócios antes de tudo, agora usava todas essas habilidades para protegê-la. No final do dia, não só haviam construído uma defesa sólida para Camila, mas haviam acumulado evidências suficientes para demonstrar negligência institucional da Pinacoteca. Não vão te demitir, assegurou Ricardo a Camila. Na verdade, você provavelmente tem base para um processo por ambiente de trabalho inseguro. Quando saíram da Pinacoteca, Eduardo se dirigiu a Antônio com uma expressão que misturava respeito e algo mais. Obrigado. O que você fez hoje, Camila tinha razão sobre você. O que você quer dizer? Ela disse que quando algo importava para você, não havia obstáculo que você não pudesse superar. Hoje eu vi o que ela queria dizer. Era um reconhecimento que Antônio não havia esperado e que o fazia sentir-se desconfortável e satisfeito ao mesmo tempo. Uma semana depois do incidente da Pinacoteca, Camila convidou tanto Antônio quanto Eduardo para jantar. Era a primeira vez que os três adultos compartilhavam a mesa com as crianças, criando uma situação surrealista que ninguém sabia exatamente como manejar. Os gêmeos, alheios à atenção dos adultos, estavam encantados de ter suas duas pessoas favoritas na mesma mesa. Edu, conta para o Antônio sobre o castelo que vimos no seu livro, pediu Lucas, entusiasmado. Eduardo sorriu, embora Antônio notasse certo desconforto em seus olhos. É o Alcázar de Segóvia. Antônio, você já viajou alguma vez para a Espanha? Não tive o prazer, respondeu Antônio educadamente, mas adoraria conhecer mais sobre a história europeia. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Eduardo era genuinamente culto e apaixonado por seu trabalho, enquanto Antônio demonstrou uma curiosidade sincera que impressionou Camila. Parecia que ambos os homens haviam decidido fazer um esforço pelo bem dela e dos filhos. Foi depois de deitar Miguel e Lucas que a verdadeira conversa começou. Os três se sentaram na pequena sala, com um silêncio incômodo preenchendo o espaço. Acho que devemos ser honestos sobre esta situação, disse finalmente Eduardo, dirigindo-se principalmente a Antônio. Todos sabemos que isso é complicado. Você tem razão, admitiu Antônio, mas acho que todos queremos o mesmo, que Camila e as crianças sejam felizes. Camila os olhou alternadamente. Eu não sou um prêmio que vocês têm que disputar. Sou uma mulher adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. Claro, desculpou-se Eduardo imediatamente. Não quis dar essa impressão. Camila, disse Antônio, há algo que você precisa saber sobre Eduardo que talvez ele não tenha te contado. Camila franziu a testa, enquanto Eduardo se enrijeceu visivelmente. A coleção que ele está avaliando para o Prado é a de sua família, não é? Continuou Antônio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para Eduardo com uma mistura de confusão e horror crescente. Eduardo, perguntou com voz trêmula. É verdade isso? Eduardo fechou os olhos, evidentemente debatendo o que dizer. Camila, Sim, é verdade, mas posso explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para mim desde o princípio? Eu não menti exatamente, só não te disse toda a verdade. Camila se levantou de seu assento claramente agitada. Quando você descobriu que eu era descendente dessa família? Desde a primeira semana, admitiu Eduardo, seu sotaque ficando mais pronunciado pela tensão. Mas Camila, meus sentimentos por você são reais. A coleção, isso era trabalho. Você é o quê? A voz de Camila se elevou perigosamente. Uma maneira conveniente de acessar o que você queria? Antônio observava a cena se desenrolar, sentindo uma mistura de satisfação e pena por Eduardo. Não havia planejado que a confrontação fosse tão dramática.
Camila, por favor, deixe-me explicar, suplicou Eduardo. Sim, eu vim aqui pela coleção. Sim, investiguei sua família. Mas quando te conheci, quando conheci as crianças, tudo mudou. Já não me importa a maldita coleção. É sério? E por isso você está pressionando minha avó para que venda as pinturas? Eduardo empalideceu. Como você sabe disso? Porque minha avó me ligou ontem. Me contou sobre um homem espanhol muito educado que a tem visitado, dizendo a ela que suas pinturas velhas poderiam valer uma fortuna na Europa. Que seria uma pena que se perdessem aqui no Brasil. Antônio se deu conta de que Camila havia armado uma armadilha perfeita. Eduardo havia sido exposto não só como desonesto com ela, mas como manipulador com sua família. Camila, eu posso explicar. Não, você não pode. Quero que você vá embora, agora. Camila, por favor, agora! Gritou, depois baixou imediatamente a voz, lembrando que as crianças dormiam. Vá embora, não quero te ver mais. Eduardo olhou desesperadamente entre Camila e Antônio, como se buscasse algum tipo de apoio. Não encontrou nenhum. Isso não acabou, disse finalmente pegando sua jaqueta. Camila, quando você se acalmar, espero que possa ouvir minha versão completa. Não haverá, respondeu Camila firmemente. Depois que Eduardo se foi, Camila desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Como pude ser tão estúpida? Murmurou. Antônio se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você não é estúpida. Eduardo é muito convincente e parte dos sentimentos dele provavelmente eram genuínos. Como você soube sobre a coleção? Investigação empresarial básica. Quando vi que um curador do Prado estava em São Paulo, me pareceu muita coincidência. Camila o olhou com uma expressão que misturava gratidão e dor. Obrigado por me dizer a verdade, mesmo quando deveria ter sido conveniente para você me manter na escuridão. Camila, disse Antônio suavemente, nunca mais vou colocar minha conveniência antes do seu bem-estar. Essa promessa inclui ser honesto com você, mesmo quando doer. Pela primeira vez, em meses, Camila o olhou como se estivesse vendo realmente o homem por quem havia se apaixonado anos atrás. 3 meses depois do episódio com Eduardo, os jantares familiares de sábado haviam se transformado em algo completamente diferente. Já não havia pretextos nem atuações. Antônio era simplesmente parte da rotina familiar, e as crianças haviam começado a chamá-lo de Papai Antônio, sem que ninguém os tivesse ensinado. Era um domingo ensolarado de agosto, quando tudo mudou definitivamente. Antônio havia levado Miguel e Lucas ao Parque da Água Branca, enquanto Camila aproveitava para colocar o trabalho da escola em dia. As crianças brincavam nos balanços quando Lucas se aproximou correndo. Papai Antônio, disse, sem o menor rastro de dúvida em sua voz. Aquele senhor ali diz que nos conhece. Antônio levantou o olhar para ver um homem mais velho, observando-os de um banco próximo. Quando seus olhos se encontraram, o homem sorriu e se aproximou. Desculpe, disse o estranho, mas essas crianças são idênticas ao senhor quando tinha essa idade. Antônio sentiu um calafrio de reconhecimento. Nós nos conhecemos? Sou o Dr. Ferreira. Atendi o parto desses pequenos há 4 anos. Camila Costa, não é? Lembro que ela pediu especificamente para não contatarmos o pai. A revelação atingiu Antônio como um raio. Camila não só havia ocultado a gravidez, havia dado instruções específicas para mantê-lo em segredo. Doutor, disse Antônio com voz trêmula, Camila estava sozinha durante o parto? Completamente sozinha. Foi um parto complicado. Ela chegou muito tarde ao hospital. Lembro que chorou muito depois, não de dor física, mas de algo mais profundo. Naquela noite, depois de levar as crianças para casa, Antônio esperou que Camila os deitasse para confrontá-la com o que havia descoberto. Camila, preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesta comigo. Camila,
Se enrijeceu imediatamente. O quê? Você deu instruções específicas no hospital para que não me contatassem quando as crianças nasceram? A cor se esvaiu do rosto de Camila. Ela se sentou lentamente, como se as pernas não pudessem sustentá-la. Como você descobriu? Isso não importa. É verdade. Camila fechou os olhos e, quando os abriu, havia lágrimas. Sim. Por quê? Porque eu tinha medo que você viesse por obrigação, não por amor. Porque eu não queria que meus filhos fossem um fardo para alguém que havia deixado claro que não os queria. Mas essa decisão não era só sua, Camila. Eram meus filhos também. Não! Camila se levantou, sua voz carregada de 5 anos de dor reprimida. Não eram seus filhos quando precisaram deles. Você não era o pai deles quando eu me levantava sozinha por meses para alimentá-los a cada 2 horas. Você não era o pai deles quando Miguel teve pneumonia aos 6 meses e passei 3 noites sem dormir no hospital. Você não era o pai deles quando tive que escolher entre comprar remédios para Lucas ou pagar o aluguel. Cada palavra era uma facada, mas Antônio sabia que as merecia todas. Você tem razão, disse finalmente. Eu não fui o pai deles quando precisavam de mim, mas quero ser agora, Camila. Quero ser o pai que eles merecem e o homem que você merece. E o que acontece se você mudar de ideia? O que acontece se você decidir que ser pai é mais difícil do que pensava? Então enfrentaremos essas dificuldades juntos. Camila, eu te amo, sempre te amei, mesmo quando fui estúpido e egoísta demais para demonstrar. E amo nossos filhos com uma intensidade que não sabia que era possível. Camila o olhou por um longo momento, buscando em seus olhos algum sinal de dúvida. Antônio, disse finalmente, você está me pedindo para te perdoar. Estou te pedindo que me dê a oportunidade de demonstrar que aprendi o que realmente importa. Que me dê a oportunidade de te amar como eu deveria ter te amado desde o princípio. Camila se aproximou lentamente até ficar à sua frente. E se eu disser sim? E se decidirmos tentar de novo? Você vai ser constante. Vai estar aqui quando as coisas ficarem difíceis. Antônio pegou suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Camila Costa, eu aprendi que o sucesso não se mede em contratos assinados ou edifícios construídos. Se mede em sorrisos de crianças ao acordar, em abraços ao chegar em casa, na possibilidade de envelhecer junto à pessoa que você ama. Sim, vou ser constante. Sim, vou estar aqui, porque vocês são o meu lar. As lágrimas escorriam livremente pelas bochechas de Camila quando ela finalmente assentiu. Está bem, sussurrou. Vamos tentar de novo. Quando se beijaram, não foi como os beijos apaixonados de sua juventude, mas algo mais profundo. O reconhecimento de 2 pessoas que haviam perdido e encontrado o que realmente importava. Do quarto das crianças veio a voz de Lucas. Papai Antônio vai dormir. Aqui, Camila e Antônio se separaram, rindo em meio às lágrimas. Acho, disse Camila, que essa decisão vai ser tomada por 2 pequenos muito opinativos. 1 ano depois, enquanto Antônio ajudava Miguel e Lucas a preparar o café da manhã do Dia dos Pais na cozinha da casa nova que haviam comprado juntos, ele se deu conta de que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer império empresarial. Havia encontrado seu lugar no mundo. Camila apareceu de pijama, com o cabelo bagunçado e um sorriso que valia mais do que todos os contratos que ele havia assinado em sua vida. Bom dia, família, disse, e nessas 2 palavras estava contida toda a felicidade que Antônio havia estado procurando sem saber. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.